Quando a noite chega e a casa enfim se cala, é comum esperar que o coração faça o mesmo. Mas há dias em que, mesmo com tudo ao redor em silêncio, algo dentro de você continua desperto. O corpo pede descanso, mas a mente insiste em correr. Pensamentos voltam, preocupações se acumulam, lembranças ganham força, e de repente é como se o dia não tivesse terminado. É nesse momento que a alma pede ajuda, sem dizer nenhuma palavra. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma inquietação que não sabe explicar, uma tensão que não combina com a hora da noite, uma vontade de descansar, mas um coração que simplesmente não encontra lugar para pousar. Quando isso acontece, não significa fraqueza, significa que você carregou mais do que deveria. Significa que suas emoções não encontraram espaço para respirar durante o dia. Significa que existe algo dentro de você buscando paz. Esta oração foi feita exatamente para esse instante, para o momento em que o coração ainda está acordado, mesmo depois que o mundo inteiro dormiu, não para te culpar por se sentir assim, mas para te lembrar que Deus conhece esse cansaço que ninguém vê. Ele sabe o que seu dia tirou de você. Ele sabe o que sua mente tenta resolver sozinha. Ele sabe o quanto você tenta manter tudo em ordem, mesmo quando a alma pede um pouco de leveza. Agora, enquanto você se prepara para escutar, deixe a noite te envolver de um jeito diferente. Não como peso, mas como encontro. Imagine Deus se aproximando devagar, preenchendo o quarto com uma calma que você não consegue explicar. Ele chega sem pressa. Ele chega sem exigir nada. Ele chega apenas para te dar o que você mais precisa agora, repouso para dentro de você. Se o seu coração não descansou até aqui, esta é a hora em que isso começa a mudar. Às vezes o dia termina, mas o que ele deixou dentro de você continua vivo. Pequenas preocupações que você tentou ignorar, conversas que ficaram incompletas, responsabilidades que tiraram mais energia do que você percebeu. Tudo isso se acumula de forma silenciosa, e quando a noite chega, esse peso encontra espaço para aparecer. O corpo se deita, mas a mente continua acordada, revisando cada detalhe, tentando resolver o que não depende mais de você. Talvez hoje tenha sido exatamente assim. Você fez mais do que podia, carregou o que não contou para ninguém, tentou manter a calma mesmo quando não estava bem. E agora, quando finalmente poderia descansar, o coração ainda está acelerado, como se estivesse preso ao ritmo do dia. É estranho como o silêncio, que deveria trazer paz, às vezes só traz mais clareza do que machuca. Há um motivo para isso acontecer. O coração fala quando percebe que você não teve tempo para ouvi-lo antes. Ele mostra sinais de cansaço, de tensão, de preocupação acumulada. E você sente isso como um aperto, uma ansiedade leve, uma sensação de que algo ficou pendente mesmo quando está tudo feito. Não é falha sua, é apenas o reflexo de alguém que sentiu demais e guardou demais. Mas Deus vê o que você não conseguiu soltar durante o dia. Ele entende a exaustão que você escondeu para seguir em frente. Ele conhece as pressões que você carrega em silêncio. E é por isso que esta oração chega agora, no exato momento em que você precisa de alívio, não para te lembrar do que foi difícil, mas para suavizar o que ainda pesa, para tirar de você aquilo que não deveria ter seguido até a noite. Acalme-se um pouco, respire fundo. Deus está começando a separar o que pertence ao dia e o que precisa ficar em suas mãos a partir deste momento. É assim que a paz começa a se formar. Quando o dia finalmente termina, o corpo pode parar, mas a alma nem sempre acompanha esse movimento. Existe uma tempestade silenciosa que se forma dentro de você quando a mente começa a revisitar tudo o que ficou guardado. Preocupações que pareciam pequenas ganham tamanho. Medos que você tentou controlar se tornam mais nítidos. Pensamentos que estavam dispersos se reorganizam de um jeito que te deixa inquieto.
É como se o silêncio da noite amplificasse aquilo que você tentou esconder durante o dia. Essa tempestade não significa que você perdeu o controle. Ela sinaliza que seu coração está sobrecarregado. Quando o ritmo desacelera, o que estava reprimido aparece. A mente tenta resolver o que te feriu. A alma tenta se proteger do que ainda teme. E o resultado é essa sensação de aperto, como se algo tivesse aberto espaço demais dentro de você. Não é fraqueza. É o reflexo de alguém que sentiu intensamente e não teve tempo para organizar todas essas emoções. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez sinta uma inquietação que não sabe explicar. Talvez esteja cansado, mas sem conseguir desligar. Talvez perceba que há uma parte sua procurando desesperadamente por calma, como se a paz estivesse perto, mas ainda distante o suficiente para escapar das suas mãos. Essa sensação é comum quando o coração precisa de Deus mais do que nunca. E é justamente nesse momento que a presença dele se aproxima com mais força. Ele não espera a tempestade passar para te encontrar. Ele entra nela. Ele acalma o vento, ele devolve clareza ao que estava confuso. Deus conhece o caminho para silenciar o que te assusta. Ele sabe como fazer a ansiedade perder força. Ele sabe como transformar o caos interno em descanso profundo. Respire e perceba que você não está enfrentando essa noite sozinho. A tempestade não é o fim. É apenas o sinal de que Deus está prestes a tocar seu coração de um jeito que traz paz verdadeira. Há um instante em que a atmosfera começa a mudar, sem que você perceba de imediato. A respiração fica um pouco mais lenta. O corpo parece entregar parte da tensão que segurava. O peito se abre, mesmo que de forma sutil. É como se a noite deixasse de ser apenas escuridão e se tornasse um lugar seguro. Esse é o momento em que Deus se aproxima. Ele não chega com barulho, ele chega com presença. A graça da noite é diferente da graça do dia. Durante o dia você tenta controlar tudo. À noite, Deus encontra espaço para tocar o que ficou escondido. Ele se move com suavidade, entrando nas brechas que o cansaço abriu. Não é algo que você força, é algo que você sente. Uma paz que começa devagar, mas que tem profundidade. Uma certeza silenciosa de que você não foi abandonado dentro da sua própria mente. Talvez você não tenha notado, mas Deus já está ao seu lado agora. Ele está no suspiro que você soltou sem perceber, na vontade repentina de respirar mais fundo, na leveza que começa a surgir no meio do peso. Ele não vem para te pedir forças, ele vem para te oferecer descanso. Ele sabe o quanto o dia tirou de você. Ele sabe o que sua alma suportou em silêncio. E justamente por isso, ele se inclina nessa hora. Quando Deus entra na noite, o medo começa a perder espaço. Os pensamentos acelerados diminuem. A alma encontra um ritmo mais lento. Não é mágica, é cuidado. É o jeito dele de te lembrar que a noite não é inimiga. É refúgio. É o tempo em que ele fala mais baixo, mas fala mais fundo. É quando ele se aproxima para reconstruir por dentro o que o dia desgastou. Se você prestar atenção, vai sentir essa presença se instalando aos poucos. Um calor suave no peito, uma vontade de fechar os olhos, um alívio que não tem explicação lógica. Isso é Deus te preparando para a paz que está prestes a chegar. Ele já começou a acalmar sua noite. Agora, deixe que essa presença faça o resto. Quando a presença de Deus começa a envolver sua noite, algo dentro de você finalmente encontra espaço para afrouxar. O aperto no peito, que parecia imóvel há horas, começa a ceder. O peso nos ombros parece diminuir um pouco. A mente, que antes corria sem direção, começa a desacelerar. É aqui que a oração entra como um fio de calma, puxando você para fora da tensão. Não é apenas uma fala repetida. É um movimento interno,
uma abertura silenciosa que permite que Deus toque o que estava rígido. A oração age onde você não alcança. Ela desata nós que você tentou ignorar. Ela solta tensões que você segurava sem perceber. Há dores que não cabem em palavras, emoções que você não sabe explicar, preocupações que você não consegue organizar. A oração entra nesses lugares ocultos e faz o que o pensamento não consegue fazer. Ela limpa, ela suaviza, ela reorganiza. Talvez você sinta isso agora. Uma leve vontade de respirar mais fundo. Um cansaço bom que indica que a alma está relaxando. Uma sensação de que Deus está mexendo em algo que você não precisa controlar. Ele sabe onde tocar. Ele sabe o que precisa ser liberado. Ele sabe onde a vida ficou apertada demais. Enquanto você escuta esta oração, imagine Deus trazendo calma, como quem desenrola um tecido amassado. Ele alisa o que estava duro. Ele traz movimento ao que estava preso. Ele liberta emoções que você manteve guardadas, porque não teve tempo, coragem ou força para lidar com elas. Ele faz isso sem pressa e sem exigir nada de você. O aperto começa a perder força quando você deixa Deus entrar. Ele toca com gentileza, mas com autoridade. Ele fala à sua alma que a noite não é um lugar de medo, é um lugar de cura. Se permita sentir o que está nascendo agora. A paz ainda é sutil, mas já é real. Há um momento em que a tensão começa a se desfazer e você percebe algo importante. Não é apenas o peso que está indo embora, é a vida voltando a ocupar espaço dentro de você. O dia talvez tenha drenado suas forças, talvez tenha tirado sua confiança, sua leveza, sua clareza. O cansaço emocional não rouba só energia, ele rouba partes suas que você nem percebe sendo levadas. E quando a noite chega, é como se faltasse algo dentro de você. É aqui que Deus age de forma mais profunda. Ele não devolve apenas calma. Ele devolve aquilo que o dia desgastou. Ele traz de volta a lucidez que você perdeu tentando resolver tudo. Traz de volta a coragem que a preocupação levou. Traz de volta o equilíbrio que os pensamentos acelerados desorganizaram. Ele restaura aquilo que não deveria ter sido arrancado de você. Talvez você sinta isso agora como uma luz discreta se espalhando dentro do peito. Um sentimento que não chega como euforia, mas como alívio. Uma certeza suave de que você está sendo reconstruído sem precisar fazer esforço, porque a restauração de Deus não exige força sua. Exige entrega. É Ele trabalhando enquanto você respira mais devagar. A noite é o cenário perfeito para essa devolução. O silêncio abre espaço. A escuridão reduz distrações. A calma permite que você perceba o que Deus está fazendo. Ele recolhe suas emoções espalhadas. Ele junta pedacinhos que você perdeu ao longo do dia. Ele devolve sentido ao que parecia confuso. A restauração acontece de dentro para fora, no exato ritmo que seu coração consegue receber. Enquanto isso acontece, permita-se sentir a diferença. O pensamento que antes pesava agora parece mais leve. A preocupação que dominava sua mente já não tem a mesma força. O medo que antes te apertava perde autoridade quando Deus ocupa o lugar dele. A paz não é mais algo distante, ela está começando a morar dentro de você. Esse é o começo da sua reconstrução. E Deus está fazendo isso enquanto você simplesmente descansa. Existem momentos em que o simples ato de respirar se transforma em algo sagrado. Quando você inspira devagar, é como se abrisse uma porta dentro de si. Quando expira, é como se entregasse a Deus o que não consegue carregar. A respiração sempre esteve aí, discreta, constante, silenciosa. Mas nesta noite, ela se torna um elo entre o seu coração e o dele. Cada movimento do ar dentro de você cria espaço para a paz entrar. Respirar fundo
Não é apenas uma técnica, é um gesto de fé. É admitir que você precisa de Deus no ritmo da sua vida. É permitir que a presença dele ocupe o que antes estava tomado por preocupações. Enquanto você respira, algo começa a mudar. O corpo relaxa, a mente desacelera, a alma sai do modo de alerta. Você não está apenas puxando ar. Está puxando calma, puxando clareza, puxando presença divina. E na mesma medida em que o ar entra, o que te aflige começa a sair. Cada exalação carrega um medo, um estresse, uma tensão acumulada. Deus usa esse movimento para desalojar o que ficou preso dentro de você. Ele remove o excesso de preocupação. Ele desfaz as camadas de ansiedade. Ele te devolve a sensação de estar no controle daquilo que realmente importa, o seu próprio interior. Talvez você perceba isso agora. O peito está menos rígido, a respiração está mais profunda, a mente está menos barulhenta. Isso não é só relaxamento. É Deus te chamando para perto, usando um gesto simples para te lembrar que Ele está aqui. Cada respiração é uma conversa entre você e Ele. Cada ciclo te aproxima mais da paz que você buscou o dia inteiro. Continue respirando. Continue permitindo que Deus se mova entre cada inspiração e cada suspiro. A calma que você sente não é passageira. Ela é o início de um descanso que vem de dentro, um descanso que só Deus pode produzir. A respiração te conecta a Ele e Ele te conduz ao repouso que seu coração sempre mereceu. Com a respiração mais calma e o coração menos apertado, você começa a perceber algo diferente dentro de si. Não é um som audível, é uma impressão suave, quase como um pensamento que não nasceu de você. Uma frase silenciosa que preenche o espaço que antes era ocupado pela preocupação. É o sussurro de Deus. Ele não fala para impressionar, ele fala para acalmar. Ele fala para lembrar que você não está enfrentando esta noite sozinho. O medo costuma crescer quando encontra silêncio, mas a voz de Deus cresce ainda mais quando encontra espaço. Ele fala ao seu coração com uma firmeza tranquila, dizendo que você está seguro. Ele afirma que nada do que te inquieta é maior do que a presença dele. Ele te lembra que você não precisa controlar nada agora. Não precisa resolver nada agora. Não precisa carregar nada sozinho agora. O sussurro dele desfaz a confusão que a sua mente insiste em repetir. Talvez você já esteja sentindo essa presença te envolver. Uma sensação de cuidado que não depende de explicações. Um conforto que não vem de palavras bonitas, mas da certeza de que Deus está aqui, exatamente onde você está. Ele se aproxima com a mesma delicadeza de quem segura um coração cansado nas mãos. Ele protege o que você teme. Ele ilumina o que você não entende. Ele fortalece o que estava desmoronando. Quando Deus sussurra ao seu coração, o medo não desaparece apenas porque você decidiu ter coragem. Ele desaparece porque Deus ocupou o espaço dele. Ele toma o lugar das incertezas. Ele silencia os pensamentos que te afastam do descanso. Ele te devolve equilíbrio. Ele te devolve paz. Ele te devolve a capacidade de confiar no que você não vê. Permita que esse sussurro permaneça dentro de você. É a voz que te lembra que esta noite não é sobre temor, é sobre cuidado, é sobre presença, é sobre descanso. E Deus está oferecendo isso agora, de um jeito que só Ele pode oferecer. À medida que a presença de Deus se instala, algo dentro de você começa a se alinhar. Os pensamentos que antes brigavam por espaço começam a se aquietar. As emoções que se agitavam perdem força. O corpo, que parecia carregado, encontra um ritmo mais suave. É como se tudo finalmente entrasse em um acordo silencioso. A mente entende que não precisa lutar. A alma entende que está protegida. O coração entende que pode descansar. A paz não chega como um impacto, ela chega como um assentamento,
como quando a poeira de uma tempestade começa a cair devagar até tocar o chão. É isso que está acontecendo dentro de você agora. O que estava confuso começa a fazer sentido, o que estava pesado começa a se dissolver. O que estava acelerado começa a desacelerar. Deus não trouxe apenas calma, Ele trouxe ordem ao que estava desorganizado. Talvez você perceba seu corpo mais quente, talvez note seus ombros mais soltos, talvez sinta a mente flutuando em um estado entre vigília e descanso. Isso é o coração entrando em silêncio. Um silêncio que não assusta, porque não é vazio. É preenchido por uma paz profunda, um cuidado que envolve, uma certeza de que tudo o que precisa ser resolvido será resolvido em seu tempo. Quando o coração encontra silêncio, a noite deixa de ser ameaça e se torna abrigo. Você não está mais lutando contra seus pensamentos, está sendo conduzido. Deus está te guiando para um descanso que não depende de circunstâncias, mas de presença. Ele está segurando o seu cansaço, está protegendo sua mente, está acalmando seus medos. A paz que chega agora é um presente, é o sinal de que Deus cumpriu o que prometeu, te dar descanso. Permita-se ficar dentro desse silêncio. Ele é o lugar onde sua alma se recupera, onde sua mente se reorganiza, onde seu corpo relaxa, onde Deus fala sem pressa. Você está sendo preparado para dormir em paz. Agora que o silêncio encontrou espaço dentro de você, a paz começa a se tornar quase física. É como se uma camada suave cobrisse sua mente, seu peito e seus pensamentos. Não é algo que você força. É algo que simplesmente acontece quando Deus termina de acalmar o que estava inquieto. O corpo responde primeiro. Ele relaxa, entrega peso ao colchão, diminui a tensão acumulada nos músculos. Depois, a mente começa a aceitar que pode parar, que pode soltar o dia, que pode descansar. Essa paz não é frágil. Ela não depende do que deu certo ou errado hoje. Ela não depende de respostas, soluções ou garantias. Ela nasce do simples fato de que Deus está aqui. Ele está ocupando o espaço onde antes havia preocupação. Ele está segurando o que você não conseguiu resolver. Ele está cuidando de tudo o que ainda te dá medo. Essa segurança muda tudo. Ela transforma a noite em refúgio. Talvez você sinta os olhos ficando pesados. Talvez perceba que os pensamentos estão ficando mais espaçados, como ondas mais longas e mais suaves. Talvez note um calor discreto no peito, como se Deus estivesse te acolhendo por dentro. Isso é descanso. Isso é entrega. Isso é a presença dele, preparando seu corpo e sua alma para dormir com tranquilidade. Você não precisa lutar contra nada agora. Não precisa controlar nada. Não precisa se justificar, nem pensar no amanhã. Deus está assumindo o que você não dá conta. Ele está organizando sua noite. Ele está guardando seu sono. Ele está envolvendo você com um cuidado que ultrapassa qualquer entendimento humano. Essa paz não é imaginada. Ela é sentida. Ela está acontecendo agora. Permita-se entrar completamente nela. Seu coração está pronto para descansar. Sua mente está pronta para se entregar. A paz que você pediu ao longo do dia está te alcançando neste exato momento, e ela é mais profunda do que você imaginava. Chegou o momento de entregar sua noite por completo. Tudo o que você carregou até aqui já não precisa permanecer dentro de você. Deus está presente no quarto, preenchendo cada espaço com calma, protegendo seus pensamentos, guardando seu coração. Ele te envolve como quem cobre alguém querido com um cobertor quente. Ele sabe do que você precisa, antes mesmo que você tente explicar. Ele sabe o quanto você desejou por paz. E é essa paz que ele derrama sobre você agora. Sua respiração já está mais lenta, seu corpo encontrou um ritmo de descanso, sua mente deixou de lutar contra o silêncio.
Você não precisa ir além disso. Deus está assumindo o cuidado da sua noite. Ele está vigiando o seu descanso. Ele está cuidando da sua alma enquanto você dorme. Não há nada que precise da sua força agora. Nada que dependa do seu controle. Nada que você precise resolver antes de fechar os olhos. A noite não é mais um lugar de inquietação. É um lugar de encontro. Deus te acolhe com suavidade, como quem segura algo precioso com as duas mãos. Ele te lembra que você não está sozinho, que você não perdeu o caminho, que você não precisa ter medo do amanhã. Ele está aqui, tão perto que até o silêncio carrega a presença dele. Você pode descansar sem medo, porque ele permanece acordado por você. Enquanto seus pensamentos se tornam mais distantes e seus olhos começam a pesar, permita que essa certeza te abrace. Deus está velando seu sono. Ele está reconstruindo suas forças. Ele está restaurando seu coração. Ele está preparando você para um novo amanhecer. A paz que te envolve agora não é momentânea. É o cuidado de um Deus que não se cansa, que não falha, que não te abandona. Durma. Deixe sua alma descansar. Deixe o corpo se render. Deixe Deus ser o guardião da sua noite. Você está seguro. Você está cuidado. Você está nos braços de Deus.